Meus irmãos, boa noite. Paz seja convosco, amém? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Coisa boa estarmos juntos nessa segunda noite da minha cooperação aqui. E mais uma vez, bem recebido. E como essa igreja tem me feito bem. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. É um prazer e uma alegria. Pastor Alexandre, obrigado mais uma vez. Já antecipando minhas felicitações pelo aniversário. Também dando as felicitações pelo aniversário de casamento. Deus abençoe sua irmã Ana Cláudia. E é muito bom estar aqui com vocês. Você que está com a sua Bíblia na mão, pegue, por favor. Abra comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7, verso 24. Marcos capítulo 7, verso número 24. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Está escrito assim, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu tinha a intenção de ter pregado esta mensagem ontem. Esta era a minha intenção, mas como a intenção de Deus era outra, eu chegando aqui, continuei com essa mensagem no meu coração, e aí quando o pastor Alexandre começou a falar aqui de oferta, citando a construção do templo, e aí o Espírito de Deus terminantemente confirmou no meu coração. Bom, mas o que é que tem a construção do templo a ver com a ida de Jesus em Tiro e Sidom e a libertação da filha da mulher cirofenícia? Tem muito mais a ver do que você possa imaginar. Queria que você redobrasse a sua atenção. Eu tenho muito cuidado com as minhas introduções, não gosto de ser enfadonho, mas entendo que é uma parte importante da mensagem na construção de um raciocínio, de uma ideia. Eu queria que você estivesse bastante atento. A menção da localidade para a qual Jesus está se dirigindo em Marcos 7 diz respeito a uma cidade chamada Tiro e Sidom. Esta cidade foi apresentada na Bíblia inicialmente apenas como Tiro, antes de elas se juntarem, formando meio que uma coisa só, Tiro e Sidom. Mas agora eu lhe digo por que é que a construção do templo tem a ver com isto. Porque como você ouviu aqui da parte do pastor Alexandre, a construção do templo foi uma iniciativa de Davi. Mas ela foi efetivamente realizada pelo seu filho Salomão. Mas ainda sobre Davi, é bom que você considere que Davi tinha um amigo, um em particular. Esse amigo não era de Israel, ele era de uma nação vizinha, ele chamava-se Irão. Este homem era o rei deste lugar aqui, o rei de Tiro. A amizade que Davi tinha com Irão, ela foi maior do que sua própria vida. No seguinte sentido, quando Davi morreu, esta amizade, esta relação, que era muito mais do que diplomática com Jerusalém, mas era uma aliança, uma afetividade, um respeito, um zelo, essa relação deu continuidade em Salomão, no filho de Davi. Quando Salomão começou a construir o templo, Irão se empolgou para ofertar. E ele mandou uma quantidade gigantesca de material para a construção do templo. Não só mandou material, como mandou muitos profissionais, muitos carpinteiros, muitos artífices.
E esses profissionais também colaboraram na construção do templo. De maneira que, no templo construído em Jerusalém, e eu sei que você compreende o que isso representa, primeiro espaço físico levantado para a adoração do nome do Senhor, primeiro espaço de culto, primeiro endereço de congregação, primeira edificação feita para a congregação daqueles que buscavam a face do Senhor Jeová e desejavam sacrificar-lhe. Então o templo tem um significado poderosíssimo na história do culto e da adoração ao Deus Jeová. Quem está me entendendo, diga amém. E nesta história esta história foi marcada por alguns benfeitores. E dentre os benfeitores mais robustos está justamente Irão e, respectivamente, o país que ele representa, Tiro. Mas essa amizade, essa lealdade, que eu repito, não era só diplomática, era uma coisa forte que havia entre Irão e Davi, depois passou para Irão e Salomão, a ponto de Tiro deixar a boa marca de uma benfeitoria na construção do templo de Jerusalém. E você sabe que Deus não deve nada para ninguém. Você sabia disso? Você conhece alguns países que sumiram do mapa? Existem alguns países ao longo dos séculos, alguns impérios que sumiram do mapa. Mas Deus disse uma coisa assim: o Egito jamais será destruído. Está o Egito lá, irmão. Porque Deus falou, o Egito jamais será destruído, porque acolheu os filhos de Israel, Jacó e sua família, no tempo da fome. Então, quando Deus tem um negócio com uma nação, com uma cidade, com um país, acabou, irmão. O que Deus fala, Ele sustenta. E não importa quem ou quanto se levantem contra isso. Se Deus colocou a mão e disse que vai guardar, acabou, irmão, está guardado. Deus é assim. Então pense comigo. Se Deus diz que o Egito jamais seria destruído, porque abrigou Jacó e sua família no tempo da fome, você acha que de uma certa forma Deus tem algo no seu coração, ou tinha algo no seu coração em relação a esse lugar, ou não? Sim ou não? Claro, irmão. Os camaradas mandaram gente para trabalhar, mandaram oferta. Há uma construção, preste muita atenção nisso. A construção de uma boa relação, de uma aliança, de algo que tinha tudo para dar certo. Tiro e Sidom poderiam ter ficado marcados de uma maneira tremenda, como benfeitores de uma história de devoção e de adoração ao Deus Jeová. E ficaram. Mas só que, com o passar dos séculos, eles acabaram mudando de figura e mudando de papel. Ezequiel, capítulo de número 28, o Senhor Deus chama o profeta Ezequiel e manda ele entregar uma palavra. A quem é a palavra? Ao príncipe de Tiro. E qual foi a palavra que Deus mandou Ezequiel dizer para ele? Diga para ele que ele pensa que é Deus, mas não é Deus. Que ele tenta colocar seu trono no coração dos mares, pensando que é Deus, mas não é Deus. O que eu quero que você entenda: Tiro tinham tudo para ser a nação que contribuiu e marcou a história da devoção a Deus, porque eles fizeram isso no livro dos reis, mas no livro de Ezequiel, eles macularam a sua própria história, quando reivindicaram para si a divindade que era de Jeová. Então, entre Reis e Ezequiel, tem uma ladeira. Entre Reis e Ezequiel, tem um povo que poderia ter feito a coisa certa e ser lembrado sempre pela coisa certa, mas de Reis a Ezequiel há uma depressão. Mas por que existe esta depressão? Porque aquele homem piedoso que era amigo de Davi, que era amigo de Salomão, que desejou entrar para a história da adoração, esse homem piedoso que respeitava Jerusalém, respeitava o trono e acreditava na soberania do Deus de Israel, esse homem piedoso teve filhos e outros filhos e outros filhos, mas num determinado momento da história, a sua dinastia foi quebrada.
A sua dinastia foi quebrada por um sacerdote chamado Etibaal. Esse homem não é muito famoso na Bíblia, mas a filha dele é famosíssima, Jezabel. Quando Etibaal, pai de Jezabel, matou o representante da dinastia do piedoso Irão, ele virou a história de Tiro. E deixaram de ser uma cidade simpática, afetiva ao trono de Jerusalém, uma cidade que entendia a soberania de Jeová, e passou a ser um lugar onde seus príncipes reivindicavam o posto de Deus. É aí que a depressão acontece, porque você precisa entender que existem pessoas que, quando entram numa história, elas têm o poder de quebrar um caminho que vinha sendo bonito. Existem pessoas que estão aqui, cuja história familiar foi drasticamente mudada de rota, por conta de uma pessoa que quebrou algo que vinha caminhando bem. Veja, eu não vim aqui essa noite brincar com algumas coisas. Eu vim ser um profeta de Deus, porque o Espírito de Deus me diz que tem gente aqui que poderia ter construído uma história lindamente, assim, ó, linear, mas um Etibaal entrou, um avô, um bisavô, um pai, uma mãe, alguém que entra e transtorna essa linha, e corrompe esse caminho, e desgraça uma história que tinha tudo para ser boa. Mas a palavra que eu vim de Deus dizer é: a semente plantada no princípio, Deus ainda se lembra dela. Segura a mão de alguém que está do teu lado, chacoalha ele. Eu sei que ele está doido para dar uma glória. Daqui a pouco a gente vai capotar na glória aqui. Dá uma chacoalhada nele e diga assim: Deus nunca se esquece de uma aliança. Diga: eu acredito que Deus decidiu uma aliança com a tua família. E não importam os sacerdotes que se levantaram, os Etibaals que se levantaram para tentar tirar a tua casa da rota, para tentar corromper a história da tua família. Deus vai colocar o trem nos trilhos de novo.